Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Panorama Goiás. Obrigado a você estar nos assistindo aqui pela PUC TV nesta noite de sexta-feira. E por falar em sexta-feira, né, pessoal, igual a maioria fala, sextou, lembra o quê? Descanso. Quem não gosta de descansar? Planejar sua viagem para o final de semana ou para suas férias. Mas é preciso ter cuidados, né? Ultimamente temos acompanhado nas redes sociais, até mesmo nos outros veículos de comunicação, que estamos tendo algum probleminha aí com pacotes, né? Com vendas, com viagens. Então, tenho dois convidados hoje aqui que vai explicar para nós como nos cercar dessas armadilhas de mercado e como você se resguardar judicialmente. E para esta noite eu convidei aqui o Washington Reis, né? Seja bem-vindo ao nosso programa, Washington, que é o doutor Washington do Escritório de Advocacia, que vai falar sobre essa questão da matéria jurídica. E falamos também com a Juliana Santos, que é representante da Girotour Turismo, que vai falar para nós também como se precaver de algumas armadilhinhas que tem na internet, que nós acompanhamos. Seja bem-vindo vocês. Boa noite, Suzano, boa noite, Jorge. Será um prazer poder esclarecer aqui para os seus telespectadores as nuances assim envolvendo o direito do consumidor, principalmente daquele usuário, né? Das agências de turismo, das agências de todas as viagens. Nessa sexta, lazer. Então, exatamente, muito, né? Então, aproveitando, vamos pegar um gancho e falar um pouco de direito do consumidor também, que é um assunto, eu falo que isso nos interessa muito. Quem não gosta de pagar pelo um preço justo e, de fato, ter a entrega do que compra, né? Juliana Santos, seja bem-vinda ao programa Panorama Goiás. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui e espero poder colaborar. Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo dessa noite com um assunto que está muito em voga. Aconteceu, infelizmente, aqui em nosso estado, uma situação que, infelizmente, novamente, está normal, né? A gente se deparar com essas crises que tem as agências, algumas agências, eu não digo agências, né? Pessoas não idôneas aí que se atrapalham no seu financeiro e atrapalham a vida de muita gente, né? Doutor, seja bem-vindo novamente e explica para o nosso pessoal aí como nós podemos nos resguardar judicialmente. Vamos começar o nosso bate-papo por aí. Em uma compra, seja ela online ou presencial, para que eu possa adquirindo e depois eu ter esse amparo judicial. A primeira coisa que o consumidor, aquele usuário, ele deve fazer, Jorge, é principalmente buscar quem está lhe vendendo algum serviço. É uma pessoa física? É uma empresa? Porque se for uma pessoa física, ela não pode sequer ser considerada agência de turismo. Desde 2008, nós temos uma legislação que regula as agências de turismo. Dentre esses fatores, pessoa física não pode. Então já não é uma agência de turismo que está negociando. Vou pegar esse gancho da sua fala, porque soltou nos veículos de comunicação. Se eu tiver errado, depois vocês puxam a minha orelha, a gente faz a ressalva aqui no próximo programa. Mas pelo que eu entendi, o que aconteceu, não falo golpe, mas esse desequilíbrio financeiro, parece que pegaram esse dinheiro para comprar uma agência. Então acho que tem tudo a ver com o que você falou, era um agente, não uma agência. Um agente. E outra coisa, o consumidor, o usuário, ele não é financiador de crédito alheio. Então, se a pessoa pegou esse dinheiro para comprar uma agência, já havia uma má-fé aí. Por quê? Quando você premeditado. Premeditado. Quando você compra um serviço, alguma coisa, pressupõe-se que já existe uma empresa séria e idônea, que vai intermediar o negócio entre companhias aéreas, hotéis e dentre outros. E aquela empresa, depois a Juliana pode falar melhor sobre isso, ela recebe um percentual sobre a negociação. Percentual esse justo. Ora, se a pessoa quer uma comodidade, uma segurança, ele pague o preço, muitas das vezes até irrisório, porque as agências que trabalham seriamente, como eles atuam em grande volume, talvez eles tenham um perfil de negociação diferente do que nós, consumidores comuns, conseguem até ter preços mais atrativos. Mas essas pessoas que você busca, primeira coisa, não existe milagre muito em preço.
falamos de um jargão popular da antigo, lá do tempo da avó, quanto a esmola é demais, até o santo desconfia. Exatamente. Não existe uma passagem que, na sua maioria, custa R$1.000, ela está sendo vendida por R$200, R$300. É bom, essa observação é bem pertinente, é porque a gente se depara cada dia que passa com aplicativos de viagem, né? Então, consumidores e internautas nunca sabem ao certo. Vasta pesquisa na internet de idoneidade, se juridicamente elas estão corretas, né? É possível. Esses app. Então, daqui a pouco eu quero você dar essa dica pra gente, como a gente descobrir. Porque nós vemos promoções de pacotes assim, que é inacreditáveis. É tipo, ida e volta por R$200. Gente, nem de van a gente paga isso. Mas eu vou falar aqui com a Juliana, que é entendedora deste assunto também. Juliana, é sobre isso, sobre pacotes, sobre essas promoções, que nem a gente acredita. Oportunidade única. Vá para o Nordeste por R$299. São propostas fora da realidade. Você fazendo a sua pesquisa rotineira, você vai chegar em valores que são comuns, alguns com variações de R$100, R$200, R$300. Mas, como o doutor disse, chega a ser mais de 50% de diferença. Não existe esse milagre. Existe, inclusive, em redes sociais, empresas que oferecem. Vá para Cancún por R$1.200. Você não vai para Cancún com R$1.200, porque existem várias regrinhas que estão lá, que as pessoas geralmente não leem as regras, no finalzinho, tudo pequenininho, que você vai viajar para algum lugar, não para Cancún. Eu vou devolver aqui para ele. É verdade, às vezes você vê esses anúncios, aí fala a partir de, aí tá lá, não tem taxa de que, aí no final que você vai comprar, aí vai para o valor real. Esses anúncios, essas armadilhas atrativas, elas são legais? Totalmente legal. Nós temos duas legislações, além da legislação de agência de turismo, que regula isso. Nós temos uma lei de preços, ou seja, isso vale para tudo, não só para agências de turismo. Você precisa colocar o preço, todas as condições, de maneira visualmente inteligível para o consumidor. Ou seja, você não pode colocar 10 vezes de 9 e colocar pequenininho lá, porque induz o consumidor a erro. Mais ou menos. Mas o pior dessa indução que eu acho é no caso, igual ela falou, vamos supor que Cancún, todo mundo quer conhecer Cancún, que ele é um paraíso, né? Mas lá, R$1.500, você vai a Cancún e volta, promoção do dia. Porém, aquele valor não é o valor final. Sabe por que isso acontece? Isso é armadilha, não é? Isso é armadilha intencional. Quando você vai na rede social, por pesquisa, principalmente os meios, os buscadores principais aí, eles colocam critérios de busca. As pessoas colocam pontos para chamar a atenção do consumidor. Esses critérios não colocam tarifa de embarque, não colocam nada. Aquele pacote parece ser atrativo para o consumidor a primeiro ponto. Quando o consumidor clica, é R$1.500. Aí depois tem as cláusulas anuais, taxa de embarque. Quando vê lá, tá 2.500, 3.000, já teve aqui. Nós somos consumidos e há um desejo de fazer nós consumirmos mais. A sua grande maioria não pesquisa a agência da Juliana. Eu vou olhar. Não. Atraído por aquele todo o aparato de marketing, inclusive há muita neurociência incluído nisso, tá? Já há vários estudos que você é induzido a pensar algo que as empresas querem te direcionar. Isso não é ilegal. O que é ilegal é utilizar de meios atrativos de enganar o consumidor de informações não completas, não estou falando em verídicas, não completas, para fazer você adquirir um serviço, um produto, uma passagem aérea, por exemplo. Quando você está lá, você descobre que não é 1.500 para Cancún. Mas eu já estou lá, minha esposa já olhou, minha filha olhou, vai 10 parcelas. O desejo. O desejo, todas as fotos são facilmente manipuladas para direcionar. 1.500 para 2.500, eu vou. Eu parcelo. Aumenta em 10 parcelas. Ponto. Só que ele não fala que tem tarifas de hotelaria no local, que varia-se de acordo com o município,
quem faz essa cobrança é o município. No Brasil mesmo nós temos isso. As taxas Se você, de hoteleiro. Jericoacoara. as taxas, isso, todo lugar, Goiânia tem isso. Sério? Então São Paulo tem taxa isso. de turismo. As taxas de turismo. Você chega no hotel, olha, você adquirir um hotel, ficará aqui R$250 a diária do quarto, R$600 a diária do quarto, porém você precisa pagar R$30 a mais pela diária do quarto, tendo em vista que é uma lei municipal. Isso não entra lá no site, nos aplicativos. Quando você tem alguém sério pesquisando para você, e convém o consumidor até perguntar, até na sua agência, isso é tudo que eu gastarei na minha viagem final? Eu poderei pagar alguma tarifação que não está escrita nesse contrato? Posso, não pode. Se for uma empresa séria, ela vai falar, não, você vai chegar lá em São Paulo, você vai pagar a sua diária de hotel, você vai pagar, se for uma locação, você pode pagar o veículo, uma locação, uma tarifa diferente. Então, isso é importante estar claro. Quando você vai em aplicativo, isso não fica. E mais uma coisa, que o consumidor precisa ficar atento. Evite clicar nos spams, nos links lá. Olha, essa aqui é a passagem de promoção, clique aqui. Se a companhia aérea pode até vender por R$100, R$200, aí é uma coisa de negociação, porque talvez é trechos de volta que está sobrando cadeiras, ela faz isso, só a companhia, não estou falando a viagem toda. Pegue aquele preço que chegou no seu site, ligue para a companhia, entra no site da companhia e compre direto no site da companhia. Porque se comprar diretamente naqueles links, ali pode ser um golpe. Esse é um problema. É o que a gente sofre muito com isso. Os golpes não são nos próprios sites, mas no link. A maioria são Entendi. golpes mesmo. Juliana, e quando o seu cliente vai lá, a sua agência, né? É Girotour, tá, gente? Vou falar para acabar o mistério logo. E precisava lá que é séria, a agência que nós confiamos, por isso eu convidei esses dois personagens, digamos assim, o doutor e ela, que nós só trazemos pessoas idôneas e com responsabilidade aí com o seu trabalho. Juliana, então, é comum as pessoas se atentarem a essas tarifas quando elas estão ali presencialmente falando com vocês? Ou simplesmente ela quer comprar, ela compra o que vocês querem vender? Como que acontece essa relação entre o seu consumidor, o seu cliente que quer viajar, ele chega lá e com vocês? Ele chega cheio de dúvida, como é que é isso? Em relação aos clientes que buscam preço, eles trazem para nós, geralmente, o que eles encontraram na internet. Se não trouxeram, nós já oferecemos o nosso valor, eles voltam com uma pesquisa e a gente tem que esclarecer que existem taxas que não foram incluídas naquele orçamento que ele trouxe para nós, que existem outras cobranças adicionais, até taxas de emissões que não foram também consideradas no orçamento. E nós apresentamos para ele um orçamento todo completo, que geralmente ele não vai ter mais nenhum custo a pagar chegando no hotel, conforme nós falamos. Geralmente é a taxa turismo mesmo que fica para a hotelaria, mas a agência de viagem que é confiável, que preza pelo seu cliente, a gente tenta fazer com que ele compre todo o produto integral, com segurança, para que não chegue lá e seja transparente. Claro, a gente já mostra para ele. Ele sabe o que ele está comprando. Tudo que já está pago. Ele não tem mais nada a pagar quando ele chegar no seu destino. De acordo com o que ele está adquirindo, lógico. Claro. E já aconteceu, de fato, você, por exemplo, tá lá, as pessoas te ligarem, né? Que é super normal. Eu falo que a agente de viagem é igual um cerimonial. Não tem horário, toda hora tem alguém ligando de madrugada. Eu falo isso porque a experiência dela. Eu já falei com ela ali nos bastidores, eu já sei disso. Então, assim, nossa, eu comprei um pacote. Amigo, mas eu vi, estou aqui no hotel, cheguei, não tem nada. E aí? Como é que faz? Eu não entendi bem a pergunta. Essa compra foi feita comigo ou essa compra foi feita na internet? A pessoa comprou lá. Ela comprou, chegou lá, ela Comprou caiu no lá, golpe do vigário. Ah, comprou na internet. Aí ela te liga, Juliana, estou aqui em São Paulo, preciso de um help. Como vocês procedem? Existe essa possibilidade também? Se eu puder ajudar, for um cliente meu já, não uma novidade, se for um cliente já da agência e aconteceu o fato de comprar num outro suporte que não fosse o meu, eu posso tentar ajudar, se for o caso. Mas, geralmente, a agência de viagem ela não tem acesso a nenhum link que faça com que nós consigamos. Eu não consigo
ter a reserva do hotel, não tenho a reserva da parte aérea, da locação de carro, dos traslados, dos serviços que foram adquiridos, como passeios também, parques, shows, enfim. De terceiros, né? Se for vendido por uma terceira pessoa, eu não consigo dar um bom suporte. Só recomendo, então, que numa próxima compra, ele faça diretamente comigo. Faça a compra segura, né? Para que eu possa sempre auxiliá-lo. Do primeiro momento que a gente teve o alô, até o tchau, que é no retorno dele. Porque a gente está 24 horas com o cliente. O seu exemplo aconteceu. Jazinho, vou falar desse exemplo aí, mas antes de falar dessa história que o doutor vai falar conosco, ele aí que você já está acostumado a nos assistir aqui e conhece esse produto de qualidade. Quando eu falo em festa, em evento e vem produto de qualidade, a gente pensa o quê? No Chopp Octus. Então roda o VT aí, produção. Chopp Octus proporciona a melhor experiência no seu evento. Saboroso, leve e refrescante. Fabricado com as melhores matérias-primas. Faça já o seu pedido. É isso mesmo, pessoal. Você precisou de chopp, aquele chopp geladinho, com uma equipe qualificada e atendimento 24 horas, só chamar o pessoal da Octus Goiânia. Mas lembra, beba com moderação, se beber não dirija. Então, voltando para o nosso assunto aqui hoje, né, que é de grande relevância, a sociedade é sobre direito do consumidor. Especificamente, estamos falando de destinos e viagens, né? Estamos aqui com o Dr. Washington e Juliana Santos, representando o pessoal do turismo aí. Então, voltando lá à história, então, recentemente teve um fato, você ia contando, eu te interrompi, te peço desculpa, e fala com os nossos telespectadores pela câmera 2, lhe explica para eles um pouco mais sobre isso. Esse fato, gente, aconteceu. Um grande site, um dos maiores do mundo em questão de reserva de hotéis, consumidores reservaram hotéis para Paris. Quando chegaram na cidade, o hotel não existia. Já havia fechado, estava fechado há 3 anos. Meu Deus. E a plataforma, que é uma das maiores do mundo, não teria se certificado. Nesse caso, por ser uma empresa também gigantesca, a empresa relocou os consumidores em outra unidade de hotel que estava cadastrado a eles. Mas o problema é, até que você entra, consegue contar, que muitas vezes são canais, são links, e os call centers, eles não ficam no Brasil. Então, várias vezes, apesar da pessoa falar a língua nossa portuguesa, mas eles não ficam no Brasil. E o outro ponto é, há um selo conhecido no mundo inteiro, o selo de classificação de restaurantes, né, que é o selo Michelin. Uhum. Então, quem busca o selo Michelin, ele quer o quê? Ele quer uma experiência gastronômica. E havia-se, num site determinado da indústria, um selo Michelin. Quando a pessoa chegava para almoçar ou jantar, as reservas, lá estava um casebre abandonado. Meu Deus. Então, assim, imagina, quando você faz toda uma pesquisa, e não estamos falando de links falsos, mas de empresas idôneas. Então, assim, os erros podem acontecer no direito do consumidor. Ser transparente, com todo respeito à Juliana, além disso, preservar o que seu cliente retorne a você, mas é uma legislação brasileira. Isso é uma prerrogativa da lei que você tem que garantir transparência aos consumidores. Outro ponto que os consumidores têm muita dúvida. Aonde se aplica o direito do consumidor? Porque muitas vezes você compra pacotes de viagem para o exterior. E você compra de empresas que não têm sede nem localidade no Brasil. Então, quando você quer acionar pela legislação, apesar de você ser brasileiro, mas se a empresa não tem domínio, não tem sede, não vende aqui, talvez você comprou por canais eletrônicos no exterior, não se aplica a legislação brasileira, mas a legislação daquele país. Resumindo, aí você está na roubada. Juliana. Sendo assim, né? Recomendo, compre uma agência de viagens. Não precisa ser exatamente da Girotour, pode ser uma agência do seu amigo, de confiança sua, mas procure sempre saber que essa agência é idônea, que ela entrega o que você precisa, porque é de fato muito importante que você adquira um produto e usufrua dele. A gente trabalha com sonhos, com o seu sonho, que é viajar e conhecer um novo destino, levar a sua família, levar a sua esposa, para conhecer aquele local tão esperado. E chegando no local, não tem o hotel, não tem a reserva Michelin, eu iria ficar muito frustrada se fosse comigo.
Sendo assim, recomendo que vocês comprem sempre com uma agência de viagens e viagens seguros. Uma agência de viagem confiável. Exatamente. E a casa, ao contrário também, do consumidor ficar insatisfeito mesmo a agência, igual teve a pandemia agora, então acho que foi diversos casos, não sei se na sua agência aconteceu, de cancelar viagens. Teve algum problema? Te trouxe algum problema isso? Bom, o problema veio na mesma proporção de vendas. Vendo muitos problemas. A pandemia afetou muito o mercado de turismo, de eventos, inclusive nós estávamos conversando há pouco sobre isso, e tivemos sim. E graças a Deus nós temos o respaldo do direito do consumidor para nos ajudar. Nós temos essa proteção que envolve todo o nosso mercado, né, de hotelaria, aviação, agências de viagem, para que a gente possa auxiliar da melhor forma possível e fazer com que todos saiam o mais satisfeito possível, porque foi infeliz para todos, né? Fugiu ao nosso controle, ao controle do mundo, todo consumidor também foi prejudicado e a gente tenta, dentro das possibilidades, ajudar todos. Então, problemas a gente teve sim. Claro, mas graças a Deus, todos sendo solucionados. Que bacana. Doutor, também falando em direito do consumidor, né, na sua fala anterior você disse que tem que estar lá bem distinto, lá 10 vezes, 200, 300, não importa a quantia, isso tem que estar claro. E também é comum a gente ver nas redes sociais algumas publicações na qual não tem um texto que fale de valores, né? Fala, me chame no direct. Me parece, se eu estiver errado, você me corrija, e até para orientar o nosso telespectador. Diante da lei, eles têm que colocar lá, assim, né, valores de qualquer produto que seja anunciado, até mesmo em rede social? Até mesmo em rede social. Nós estamos passando por uma transformação nos meios de consumo. As redes sociais, até como os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, essas outras coisas, eles passaram a ser objetos de venda. Objeto de venda, o que eu preciso ter? A precificação, ela é obrigatória para todos os canais de demonstração de venda dos produtos ao consumidor. Inclusive o Instagram, Facebook ou site. O que os consumidores fazem? O que alguns empresários ou que utilizam as plataformas não colocam preço? Para o seu concorrente não ficar fazendo leilão de preço. Eles cometem um crime contra as relações de consumo. Eu li alguma coisa em relação a isso mesmo. E até mesmo essa questão de preço no direct. Isso é totalmente ilegal. Totalmente, porque não está visível. A linguagem para pode ser manipulado. Tem que ser manipulado. E pode ser, deve ser clara, precisa. Então, o que eles não fazem, não colocam isso, a Juliana pode até me corrigir, mas é para evitar o seu concorrente. Até não é para atrapalhar o consumidor, mas para forçar. Segundo eles, aquele que envia um direct, ele está mais propício à compra. Mas isso é quem não conhece a realidade do consumidor. Talvez eu quero, talvez eu não... Quantas vezes eu quero saber o valor. Quantas vezes nós já olhamos algum produto como curioso e nós acabamos comprando? Talvez o que ele precisa fazer é, hoje em dia, ele separar quem procura preço e quem quer um produto em específico. Então, essa estratégia de marketing, ela além de, podemos dizer que é fraudulenta, porque cometem um crime, na verdade. É um crime contra as relações de consumo, é errado e demonstra aquela pessoa que está totalmente fora dos novos padrões de consumo da sociedade. E quem quer saber mais sobre o direito do consumidor, então é fácil as redes sociais. Mas essa, como o doutor disse, né, esse novo momento, digamos, esse digital chegou, então mudou muito em relação ao direito do consumidor. Igual você falou, o mecanismo de compra hoje é totalmente novo, né? Nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Nossa. Quem é de 1990 sabe disso, que nós tivemos várias atualizações. Nós tivemos uma recente atualização no Código de Defesa do Consumidor para prever vários mecanismos. Mas o direito do consumidor, ele não é aplicado somente no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos várias leis adjacentes ali que ela garante proteção. A lei das agências de turismo, o nosso Código Civil. Então, tem várias leis que o próprio consumidor, a lei de acesso, a lei da informática lá. Então, o que o usuário e até o fornecedor, ele
precisa ter a ciência. Primeiro, entender quem é o seu público, quem está consumindo de você. Depois que você entender, divulgue, respeite a legislação. Hoje nós estamos procurando empresas que nos respeitem. Poucas pessoas analisam preço. Nós queremos quem nos considere, quem nos respeite. E você cumprir o básico da lei já é uma garantia de respeito. Então, qual que é aquela dica de ouro para quem está nos assistindo aqui? Que você vai adquirir algum produto, seja ele pacote de viagem, algum outro produto. Quais os cuidados que devemos ter para não cair em armadilhas? Primeira coisa, se for compra online, evite clicar naqueles links que chegam nos seus e-mails. Por mais que há um direcionamento para a página, olhe o endereço da companhia, vá ao buscador, ao Google, alguma coisa, e vá direto no site da companhia. Segunda coisa, no seu link, se você olhar no superior, do seu lado esquerdo, há um cadeadinho, normalmente ele fica verde. Aquilo é uma garantia de segurança, acesso a sites. Terceiro, pesquise sobre aquela empresa, se não for uma gigante, ou até mesmo gigante. Nós tivemos companhias aéreas falindo agora. Então, pesquise se há alguma reclamação naquele produto. Reclamação, todas as grandes empresas terão, porque quando se mais vende, mais se tem consumidores insatisfeitos. Então, vê o teor da reclamação. Meu voo atrasou, mas há uma diferença entre eu comprei e não me entregou. Se for uma empresa física, pesquise o CNPJ, se a empresa tem endereço fixo. Você consegue hoje olhar a empresa até mesmo pelo mapa do Google. Exatamente. Sim. Então vamos cercar de cuidados aí para não cair em armadilha. Eu quero agradecer a vocês por ter disponibilizado o tempo de vocês, aí estar aqui fazendo esse bate-papo e trazendo informação aos nossos telespectadores. Juliana, quer fazer alguma ressalva? Eu gostaria só de reforçar, então, para os consumidores, em vista de tantos problemas que os consumidores de viagens tiveram, para que procure sempre uma agência de sua confiança, que ao adquirir o seu produto, pesquise, converse com outras pessoas que já adquiriram o produto no local, para que você tenha mais segurança e consiga usufruir do seu sonho, divertir-se, ser feliz e saber que seu dinheiro foi bem investido e que a entrega foi satisfatória. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, ao Dr. Washington também e a Juliana Santos aqui, mais uma vez, por dar essa atenção aqui pra gente, né? Roubei eles um pouquinho, que essas figuras são bem disputadas no mercado. Então, pessoal, boa noite, fiquem com Deus e não esqueçam, o nosso compromisso é todas as terças-feiras e as sextas-feiras aqui na PUC TV.